Olá, gente verde! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Jardim da Marli. Hoje, no nosso quadro Bate-Papo sobre Espécie, eu vou falar um pouquinho a respeito do senécio radicans. Caralho, eu tô com peregrinos na cabeça! Bom, gente, que também... O fato dessa confusão na minha cabeça é porque esse meu vaso, com essa pendente ou essas pendentes lindas, tem as duas espécies. Mas eu vou falar especificamente sobre o senécio radicans, o conhecido colar de bananinha. Quer saber mais sobre ele? Me acompanha aí então, vem comigo. Então, gente, o nome científico dessa planta é Senécio radicans. Vocês vão encontrar também por nome Curio radicans ou Curio radicans. Não sei qual das duas pronúncias está correta, porque eu também não conhecia esse nome. Mas, por fim, o nome popular dessa lindeza é colar de bananinhas. Se vocês observarem de perto, realmente ela tem formato de bananas, não é? Olha só que curioso. Faz jus ao nome, não faz, gente? E ela pertence à família botânica Asterácea, como também os tão conhecidos Senécio rolleanus, né, que todo mundo conhece, que é o colar de pérolas, o Senécio hipogrifo, que muita gente conhece por peregrinos. Só que hoje, na botânica, ele é chamado de senécio hipogrifo, que é o colar de golfinhos. E como eu disse também, né, repetindo lá no início, na minha apresentação, essa minha cuia aqui de pendente, ela está misturada, todos juntos e misturados. Eu tenho aqui o colar de bananinhas, o colar de golfinho, ao mesmo tempo na haste de golfinho eu tenho a planta vela. Sabe por que disso, gente? Só por curiosidade, o colar de golfinho, né, o senécio hipogrifo, ele não é uma planta espécie, ele é uma planta híbrida. Ele é o cruzamento do senécio rolleanus, que é o colar de pérolas, e do senécio articulatus, que é a planta vela. Então, essas duas espécies deu origem a essa planta híbrida, que é o colar de golfinhos, tá bom? Mas isso é só uma curiosidade. Quem quiser se aprofundar nisso, deixa lá nos comentários pra gente que a gente explica melhor sobre isso, tá bom? Vamos voltar à estrela do dia, que é o nosso colar de bananinha. Deixa eu só fazer um apêndice aqui, que a planta vela, aqui ó, onde vocês estão vendo, na verdade é o hipogrifo, né? É o colar de golfinho. Mas, se vocês observarem em casa, se tiver, ou na internet, aqui ele tá igualzinho à planta vela. Não sei por que razão aconteceu isso, que o único vaso que isso aconteceu foi aqui onde ele está plantado com radicans aí, com senécio radicans. E aí, em algumas partes, ele se desenvolveu como na sua espécie progenitora, que é a planta vela. Isso é bem curioso. Aqui a gente tem ele aqui, ó, no formato de golfinho, ó. Vocês podem ver bem claro aqui os golfinhos, né? A bananinha. Aqui está a bananinha e aqui a planta vela. Ficou bem interessante, mas sem querer interromper a Marli. Vai lá, já interrompendo. Bora lá, Marli. Bom, voltando a falar então da nossa suculenta do dia, gente, essa beleza, ela é uma espécie de origem africana, sendo o seu habitat localizado mais ao sul do continente. Nessas regiões, ela costuma se desenvolver de forma não pendente como nós cultivamos, né, em casa. Ela se desenvolve como uma planta rasteira. Essa suculenta, como muitas delas, ela teve que se adaptar para conseguir sobreviver no seu habitat natural. Por se encontrar, né, num lugar
muito seco, como é o sul da África, com solo muito arenoso, então ela teve que fazer uma adaptação nas suas folhas. Por isso elas são assim gordinhas, né? Por reter bastante água no seu interior, que é a forma que elas conseguiram encontrar para conseguir sobreviver. Mas em relação à floração, elas têm uma floração igual a do colar de pérolas. Geralmente não, são umas florzinhas branquinhas, delicadinhas. Como cultivar essa suculenta? Essa suculenta, ela precisa ser cultivada, como a gente diz, né, em vários vídeos, como é quase regra geral, ela precisa de bastante luminosidade. Até as plantas de meia sombra ou de sombra sempre precisam de luminosidade. E nesse caso aqui, ela pode ser criada até dentro de casa. Só que o que acontece se ela for criada dentro de casa? Apenas com luminosidade. Acontece o que aconteceu com a minha. A minha, eu cultivo nessa varanda, justamente aqui, nesse local onde vocês estão vendo, que é o meu local de trabalho. É a minha varanda e meu local de trabalho. Então eu cultivo ela aqui. E por ela não ficar exposta ao sol, porque ela precisa, né? Ela precisaria assim de umas 5 horas mais ou menos de sol, mas sol pleno, só que isso no período da manhã ou no período da tarde, fora daquele horário, né, que o sol é escaldante. E a minha acabou ficando um pouco estiolada. Porque apesar dela ter bastante luminosidade, aqui tem bastante luz, ela não recebe nada de sol. Então, com isso, causou um pouco do estiolamento dela. E o que mais vai acontecer com ela? Ela vai retardar o processo de floração dela. Então, o ideal para ela não estiolar e poder florescer na época certa, que ela floresce ali no final do inverno, início da primavera, então ela precisa, né, desse sol, pelo menos 5 horas de sol diários, ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Isso se faz bastante necessário para ela, para que vocês possam ter, né, uma planta assim um pouco mais compacta e uma florescência na época certa. E também vamos falar, deixa eu ver se eu não estou me esquecendo de alguma coisa importante, né, para passar para vocês. Dentro da minha programação, eu acho que até aqui, assim, o que se fazia necessário, eu falei, e agora eu quero falar também, não tem mistério nenhum, gente. O solo é igual aos outros, das outras suculentas. Já até disse para vocês, né, de onde ela vem, então vocês podem imaginar que, para quem não conhece, muita gente já conhece, já lida com isso, já conhece todo o esquema, mas sei também que tem muita gente ingressando, né, nesse cultivo e que não tem conhecimento nenhum. Então, o solo, né, o substrato, é igual ao das outras suculentas. O importante é ser um solo com bastante dreno. Seja ele com areia de construção, não pode ser areia de praia, tá? Porque ela é muito fininha, tem que ser aquela areia de construção, que os grãos são maiores. Ela tem que ser pobre em matéria orgânica, então tem que ficar aquele solo mesmo que você toca assim, você sente que ele solta todo da sua mão. Então, como o Marcelo já explicou em outros vídeos, é 1/3, né, Marcelo, de terra vegetal, né? Isso mesmo. Quanto mesmo de areia? 1/3 Então, 1/3 de substrato básico, que é a terra vegetal, a terra preta vegetal. E aí, aqui em casa, nós utilizamos mais 1/3 de casca de arroz carbonizada e 1/3 de perlita. Mas se eu fosse usar areia, eu usaria 1/3 de terra vegetal preta e 2/3 de areia grossa. Só que fica um substrato muito pesado. O ideal seria misturar com essa areia alguma coisa que desse mais leveza, tipo isopor picadinho, alguma coisa assim. Aí você poderia fazer 1/3 de isopor picadinho, 1/3 de areia e 1/3 de terra
vegetal preta. Mas o ideal, para quem pode, não tem erro, 1/3 de perlita, 1/3 de casca de arroz carbonizada e 1/3 de terra vegetal preta. Então, gente, por que eu recorri ao Marcelo? Porque geralmente quem prepara o solo aqui em casa é ele. Não é porque eu não queira não, gente, é que ele não para. Ele amanhece o dia, antes de tomar café, ele já está mexendo em todas as plantas, já está preparando o substrato. Então, quando eu vou manuseá-las, vou plantá-las ou replantá-las ou o que seja, eu já tenho tudo nas mãos. Aí eu só vou fazendo, é ele que prepara. Então, por isso que eu recorri a ele, para ele passar, né, certinho as medidas para vocês, para quem está começando agora, não sabe, tá bom? A rega. Como regar essas plantas? Regra geral para essas plantas. Regar somente quando o substrato estiver completamente seco. Só que nós temos uma coisa. Por exemplo, quem cultiva em vaso de plástico, como é o caso aqui do meu, você tem que ficar mais atento, porque há uma diferença entre cultivar em vaso de plástico e em vaso de cerâmica. O vaso de plástico ele demora um pouco mais para evaporar a água, então não seria, né, o mesmo espaço de rega do que do vaso de cerâmica. Então o ideal, gente, o ideal mesmo para não ter erro é sempre medir. A gente aqui costuma ter uma haste de metal, que a gente vai lá no vasinho, bota a hastezinha lá e tira. Saiu limpinha, hora de regar. Aí vai lá no vasinho de plástico, saiu com alguma coisa grudadinha ali, não sei o que, olho para ela, ela é gordinha, cheia de aguinha. Não, opa, peraí, ela ainda tá molhada. Então, vamos deixar para outro dia. Tá bom, gente? Olha isso, gente, olha o tamanho dessa planta. Merece um like, não merece? Fala sério. Gente, é quase do tamanho da Marli. Olha, gente, então não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Ah, e não me esquecendo, caso eu deixei de falar alguma coisa que vocês ainda estejam em dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Valeu, até o próximo, um grande abraço a todos. Tchau!